Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Nascimento e infância. Mensagem de Jesus Cristo. Então entrei nas águas com João, e meu coração se encheu de alegria. Deixei minhas sandálias na praia, e quando as águas do Jordão me banharam, uma grande paz se espalhou ao nosso redor, e no coração dos homens. Assim foi selado o que havia sido planejado, desde a eternidade. A unidade perpétua do homem com Deus, a unidade entre o céu e a terra. Na primavera do 4º ano, amados irmãos e irmãs da luz, meu coração se enche de alegria, ao ver que há tanta energia amorosa dentro de você. E essa luz interior, está brilhando cada vez mais, de modo que está se espalhando por todo o universo, de uma forma que é visível para nós. Hoje estou dando a você um vislumbre de minha época de nascimento, minha infância, e o estado de espírito de meus primeiros anos de vida, como Jesus na terra. Meu nascimento foi previsto e minha mãe, Maria, sabia com que força o fruto crescia em seu ventre. E as estrelas mostraram aos magos o caminho, para nós oferecermos seus elogios. Foi na primavera do 4º ano do seu calendário. Passei minha infância despreocupado, e respirei o ambiente saudável e amoroso de meus pais. Mesmo que estivéssemos viajando muito, eu ainda tinha uma sensação de segurança e confiança absoluta em tudo que cresceu em mim. Foi assim que cresci, como meus irmãos nasceram, e minhas irmãs também. Meus primeiros anos foram marcados por um sentimento de amor e de vir à terra. Meus pais tinham plena consciência de sua missão, e sempre que lhes pareceu necessário e possível, acompanharam-me, de maneira maravilhosa. Aos poucos, fui sendo informado de minhas tarefas. Muitas coisas eram ditadas pela tradição, já que vim da casa de Davi e esse fato explicava que deveria levar o título de rei. Mas ainda havia tempo para isso. Estamos no ano 12. Naquela época, nossa família estava no Egito, em Alexandria. Meu pai trabalhava como carpinteiro. Mas esse termo não corresponde exatamente à realidade, porque na época, significava cuidar de todo o planejamento, desde o desenho até a construção de uma casa. Foi nessa época que fui apresentado à comunidade judaica em Alexandria, e foi um período muito bonito de aprendizado e apreensão. Passei dias inteiros, lendo as escrituras nos corredores do templo. Morávamos em uma casa pequena, e não faltava nada à nossa família. Sempre houve tudo de que precisávamos, tanto para o bem-estar físico, quanto para o nosso crescimento espiritual. Foi um sentimento de absoluta confiança em Deus, que acompanhou nossa família, onde quer que estivessem. E meus pais tiveram uma profunda compreensão interior, de que nunca se preocuparam. Aos poucos, o templo tornou-se minha casa. Eu estava passando cada vez mais tempo lá, e os irmãos desta igreja estavam abertos e eu podia falar com eles sobre minhas dúvidas. Minha necessidade interna de aprender e saber as coisas mais importantes estava crescendo. Foi também nessa época que comecei a entrar em contato com meus professores, dentro de mim. Graças à minha intuição e capacidade de ouvir a voz de Deus, foi muito cedo para eu obter uma compreensão que surpreendeu a muitos. A interpretação das Escrituras foi um assunto central de muitas discussões com os escribas. Em Alexandria, pude praticá-lo, e aos poucos fui adquirindo um conhecimento global de nossas tarefas, e da vida na terra. Quando a situação em Jerusalém se acalmou e parecia continuar, voltamos e, aos 12 anos, fui oficialmente apresentado ao templo local. Meu conhecimento adquirido das Escrituras e minha maneira de apresentá-las surpreenderam mais de um, e alguns ficaram maravilhados. A comunidade judaica em Jerusalém era fiel às Escrituras, e a facilidade com que falei delas, bem como minhas interpretações, não foram muito apreciadas. À medida que nossa família crescia, sendo seguido por Simão e Judas, meu caminho começou a se esticar na minha frente. Muitas vezes, eu esqueci o tempo ao meu redor, enquanto ouvia as respostas de Deus. A força do amor estava começando a se espalhar dentro de mim, e muitas vezes, parecia que estava me misturando com o mundo inteiro. A liberdade que eu trago
não é deste mundo, e ainda assim, irá redimir este mundo. É nessa consciência que cresci. Minha vida diária era a de um menino local, ajudando o pai a trabalhar, para aprender o ofício, para brincar com os irmãos e irmãs, entre outras coisas. A gente fazia um grande jogo de bola, meio parecido com o seu futebol, e muitas vezes, éramos muito jovens, para dividir essa alegria. Entre eles, estavam muitos futuros companheiros de viagem, e foi nessa época, que mostrei minha habilidade de curar. Sempre que alguém se machucou, tentei dar meu poder de cura. Coloquei minhas mãos na área dolorida da pessoa afetada, ou foquei e enviei raios de luz para o campo de energia da pessoa. Anos depois, essa habilidade ganhou grande poder e, onde quer que eu estivesse, uma força luminosa emanava de mim, transformando e curando as pessoas. E foi nesses primeiros anos que experimentei essa bênção divina. Naqueles anos, minha mãe cuidava da família, e sua gentileza e amor por todos os seres humanos eram para mim uma fonte de puro conhecimento, que se manifestava diariamente por meio de suas ações. Para ela, não havia certo, nem errado, e qualquer juízo de valor era estranho para ela. Assim, ela nunca falou mal dos outros, e seu coração estava cheio de bondade e carinho. O amor de meus pais era transmitido por uma profunda compreensão interior de seu parceiro, e muitas vezes, senti que esse amor cresceu com o passar dos anos, pois dava para ver em seus olhos o quão perto seus corações realmente eram. Foi nesse ambiente que pude florescer, e a preparação para minha missão continuou em 18, quando comecei a absorver a doutrina pura. Comunidade Essênia. A minha acolhida na comunidade Essênia, fora de Jerusalém, foi a continuação lógica do meu caminho de formação e crescimento. Para entender e se tornar, durante esses anos, adquiri as habilidades essenciais, e todo o conhecimento sobre o verdadeiro propósito da humanidade na Terra. Muito foi transmitido a mim, por meus irmãos em Qumran, mas o essencial foi transmitido a mim, por meio de meus canais de luz, cada vez mais abertos. Meu coração estava incondicionalmente aberto e, portanto, fui capaz de me conectar de forma satisfatória com o mundo além do nosso. Esses foram os anos da maioridade, tanto física quanto espiritualmente. Muitas vezes, nos encontramos naquela época, pois João também era um irmão da comunidade, um pouco mais velho, e muito avançado no caminho de divulgar a mensagem de pureza, retidão, humildade, clareza e devoção. Nós nos reconhecíamos desde a infância e, embora não nos víssemos com frequência, estávamos cercados por uma intimidade comum e silenciosa, e uma compreensão, além das palavras. O que nos uniu foi a devoção a Deus, e o conhecimento de nossas missões. E com o passar dos anos, esse conhecimento da importância do nosso nascimento nesta parte do mundo, tem se fortalecido. Frequentemente, sentávamos horas a fio nas pedras, ou sob a sombra de uma árvore, nas areias do deserto, ou no pátio do templo. Estávamos conversando sobre nosso Pai Celestial e como alcançar o eterno retorno à unidade. Mas passamos a maior parte do tempo em silêncio, imersos em nós mesmos e conectados com a fonte que nos trouxe até aqui, nos uniu, e nos iluminou. Finalmente, chegou a hora de João sair e se defender sozinho, para cumprir sua missão. Foi organizada uma grande festa de despedida, e as lágrimas derramadas foram sobretudo de alegria. Porque não foi uma despedida final e todos sabiam que o mistério tinha que ser cumprido. E cada um sentiu um profundo apego aos seus irmãos, para além de todas as limitações que o nosso corpo nos impõe. Os anos que se seguiram, o tornaram amplamente conhecido, pois sua sagacidade e devoção implacável à verdade, não passaram despercebidos. Durante esse tempo, fui passando por meus processos, minha consciência aumentava constantemente, o que se pretendia para mim crescia, e eu ia desdobrando minha consciência divina. Minhas peregrinações, cheio de paz dentro de mim, disse adeus aos meus irmãos, para embarcar na minha última viagem, por enquanto. Fui ao Egito, Síria e Grécia. Mas essa jornada me levou ao meu coração, ao meu interior, e vi minha expressão eterna de amor, na consciência da unidade de toda a vida. Durante esse tempo,
Visitei muitos vilarejos e cidades. Ao fazer isso, estudei as pessoas e seu comportamento, intenções e motivações. A história deles estava diante de mim como um livro aberto. Li suas mentes e pude ver seus sentimentos. Meu olhar se aguçou, e as respostas sobre o significado da vida humana me foram dadas. Eu me aposento regularmente, e frequentemente passo dias inteiros conversando com meu Pai Celestial. Com os mensageiros celestiais, os mestres além do visível e os irmãos e irmãs de minha pátria espiritual. Durante esses anos de peregrinação, eu definitivamente me voltei para o meu ser global, e aceitei totalmente o que me foi dado. Foi assim que cresci no lugar que me mediu. Minha família agora era composta de homens de toda a terra, todas as coisas vivas, e todas as consciências, na criação de Deus. Quando voltei para Jerusalém, eu era outro, e ainda assim era quem sempre fui, o que eu sou. Então entrei nas águas com João, e meu coração se encheu de alegria. Deixei minhas sandálias na praia, e quando as águas do Jordão me banharam, uma grande paz se espalhou ao nosso redor, e no coração dos homens. Assim foi selado, o que havia sido determinado, desde toda a eternidade. A unidade eterna do homem com Deus, a unidade entre o céu e a terra. Amado Filho de Deus, estamos todos unidos, e ligados pelo poder do amor onipresente. Aceite este fato, e exiba a sua beleza. A unidade só pode ser experimentada desta forma. E, de fato, somos todos um. Você é infinitamente amado. Jesus Cristo. Por Jan J. Castro. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Vitória da